tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. O convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, e o número é 973350038, 973350038. Nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, é mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vou apresentar a partir de agora os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos nossos assuntos, fazer a análise aqui dos nossos temas. Dr. Ricardo Prado, Procurador de Justiça aposentado, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Ricardo Prado, tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer estar aqui, falar com os ouvintes e telespectadores do programa Gente que Fala, e poder estar aqui também em companhia dessa bancada excepcional que nós temos hoje aqui. Obrigado pela presença, doutor Ricardo Prado, com a gente também Adriana Zorubi, doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, Mauro Friesman. Boa tarde aos ouvintes do programa Gente que Fala e boa tarde aos colegas de bancada. Desejo um bom programa a todos. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença. Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário também com a gente na bancada de hoje. Tudo bem, Kleber? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Mauro e colegas, é sempre importante um programa como este em que a gente debate temas essenciais da vida política brasileira. Obrigado pela presença, Kleber Carrilho. Fechando aqui o nosso time, Celso Grise, professor Celso Grise, advogado, economista, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Ele também é presidente do Conselho de Ética do Instituto Ética Saúde. Tudo bem, professor? Muito bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem. Eu tenho um grande prazer de estar com vocês e dividir a bancada com pessoas tão ilustres quanto essas que estão conosco no dia de hoje. Então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, 12h03. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de senadores da CPI da Covid para suspender os perfis do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O texto enviado pela CPI afirma que o presidente, abre aspas, valeu-se do grande alcance de suas redes sociais para deliberada e sistematicamente difundir a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, sabotar estratégias de controle da pandemia e espalhar boatos e mentiras sobre as vacinas. Procurador Ricardo Prado, eu começo com você este tema. Pergunta número 1. Haverá live do presidente Bolsonaro hoje, aquela tradicional live das quintas-feiras? Pergunta 2. E se a Procuradoria-Geral da República não reagir aqui ao pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes? Bom, vamos esclarecer uma coisa, Mauro, né? Se haverá ou não live, aí eu não sei, entendeu? Agora, o que eu acho que é importante entender é o seguinte: em primeiro lugar, o país não prevê, de regra, censura prévia. Tá? Então, em princípio, as pessoas têm possibilidade de dizerem o que pensam. O que não quer dizer que não respondam por aquilo que pensam. Isso é diferente, né? Então, você vê agora, por exemplo, uma discussão que surgiu, inclusive o presidente da Câmara reclamando do Senado, porque houve proposta de indiciamento de deputados exatamente em razão do discurso. E os deputados, os parlamentares, seriam exatamente as pessoas que teriam até maior garantia de palavra, porque eles têm na Constituição um artigo específico sobre eles, né, dando a eles a liberdade de palavra de uma forma mais irresponsável que o restante da população. Mas, ainda assim, você tem que ter limites, né? Quer dizer, você tem que ter limites, na verdade, na vida e sociedade para tudo. Certo? E embora o ideal seja que você permita que as pessoas falem, as palavras têm consequências, né? Quer dizer, você tem pessoas que foram enganadas por um remédio que não funciona
certo? Porque acharam que estavam protegidas por ele, que foram para a rua, contraíram o vírus e morreram. Quer dizer, isso é um negócio extremamente grave, né? Quer dizer, são coisas que não dá para você permitir assim impunemente, né? É um problema difícil de você controlar, porque todo ser humano pode falar a verdade, pode falar mentira, pode, né? Então, é difícil você também ter um controle sobre isso. Agora, as pessoas que estão exatamente em posição de responsabilidade, em posição de dirigir o país, são as pessoas das quais, na verdade, deveria se cobrar mais responsabilidade com aquilo que dizem, né? E não menos, mais responsabilidade, porque exatamente o comportamento deles influencia nos outros. Então, embora a Constituição não preveja censura, o Código Penal prevê a possibilidade de interdição temporária de direitos. Normalmente, isso é aplicado depois de um processo, quer dizer, isso é previsto como pena, né? Em vez de você prender a pessoa, você pode eventualmente substituir a prisão por uma interdição temporária de direitos, tá? E hoje você tem também, nas medidas cautelares, ao invés de você prender, você aplicar uma pena restritiva. Então, você teria a possibilidade até de uma decisão cautelar, vamos dizer assim, de interdição temporária de direitos. Agora, é óbvio que você fazer isso com o presidente da República, né, é um negócio surreal, mas na situação que nós vivemos, entendeu, né, de você começar a pregar que tomar vacina causa AIDS, entendeu, é um negócio realmente que precisa de providências. Isso não pode ficar impune, né? Isso não pode passar ao largo, entendeu? Por mais relevante que seja o cargo da pessoa, ele não tem o direito de fazer isso com a população brasileira, entendeu? Então, é preciso. Se vai sair já ou se ainda vai ter que correr o processo para isso ser decidido ao final, é uma questão que nós ainda vamos ter que esperar para o procurador. Professor Celso Grizzi, sua expectativa, e se a Procuradoria-Geral da República não atender aqui ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, e sobre o grande problema de hoje em dia, que é estabelecer o limite, né, aquilo que a pessoa pode dizer, aquilo que de fato é liberdade de expressão, até o ponto em que aquilo se torna prejudicial aos demais, até o ponto que aquilo se transforma em crime, né? Em que pese o fato de ser o presidente da República, o que torna tudo muito mais difícil, como já acentuou o doutor Ricardo, eu acho que, em que pese isso tudo, ele não tem o direito de manifestar-se de maneira tão nociva, atingindo a sociedade e formando opiniões falsas, erradas. Tá? Isso precisa ser interrompido. Claro que, entre os limites que nós devemos ter, que o doutor Ricardo apontou, está o limite legal. Ninguém também tem o direito de passar por cima desses dispositivos apresentados pelo doutor Ricardo. Então, eu acho que, com as cautelas necessárias jurídicas, esta coisa devia ser estancada rapidamente, porque o mal que isto produz para a sociedade como um todo e as suas consequências dramáticas em termos de vida humana, de alguma forma, precisa ser impedida. Não pode, seja quem for, inclusive um presidente da República, fazer uma coisa dessa natureza, principalmente por ser presidente. Aí marca uma irresponsabilidade do ponto de vista social, do ponto de vista de gestão, muito grande. É muito grande essa irresponsabilidade e ela, de fato, precisa ser interrompida. Kleber Carrilho, quais são os efeitos políticos para o presidente Jair Bolsonaro sem as redes sociais? Ele que tem essa tradição de fazer a live dele todas as quintas-feiras e impedido disso justamente por ter falado em verdades na última live que foi feita na semana passada. Mauro, você sabe que a gente está vivendo um momento extremamente complexo da nossa democracia, primeiro porque a gente está começando a aprender a lidar com as redes sociais, com esses fenômenos todos. Mas o que é interessante é que a gente volta à ideia do paradoxo da tolerância, né? Afinal, a gente deve tolerar estes, né, o famoso paradoxo da tolerância, que um dos grandes pensadores a respeito dele foi o Karl Popper, né? A gente deve tolerar esses intolerantes, e mais do que isso,
quando alguém utiliza os mecanismos democráticos que a gente tem para atentar contra a democracia, e isso tem sido feito por algumas pessoas, e talvez até pelo presidente da República, e esse talvez é só uma forma de diminuir aqui, tentar diminuir o peso das palavras, mas ele, quando se atenta contra a democracia utilizando os mecanismos democráticos, isso é extremamente complexo. Tem muita gente que diz assim, mas calma aí, o presidente vai ser julgado pela sociedade no ano que vem. Agora, se a gente deixar as pessoas fazerem livremente o que querem, atentarem contra a democracia durante 4 anos, até que haja um momento em que ele pode ser julgado pela sociedade como um todo, eu não sei se a nossa democracia aguenta esses 4 anos. E a gente está notando que não. Então, essa é a minha reflexão inicial. Agora, para o presidente Jair Bolsonaro, ele tem usado isso sempre para fazer com que haja uma relevância para um tema qualquer que deixe de demonstrar algumas incompetências do seu governo. Então, quando ele faz isso neste momento em que se fura o teto, né, quando ele faz isso para fazer fumaça, para que ninguém discuta questões técnicas importantes, essenciais para a vida política e econômica do país, ele está colocando em risco tanto a democracia quanto a sobrevivência das pessoas, tanto em aspectos ligados à saúde, né, quanto nos aspectos econômicos. Então, assim, a gente precisa parar um pouco neste momento, como sociedade, pensar quais são os limites. E, claro, minha visão específica aqui, a gente precisa frear as ameaças à democracia o quanto antes para reorganizá-la de forma mais competente, porque senão não vai haver democracia para reorganizar depois. Para ele continua tentando falar com este bolsonarista convicto, esperando que a luta contra o antigo presidente, contra o ex-presidente, contra o PT, o leve para um segundo turno e o faça ganhar uma reeleição. Agora, se isso vai ser possível ou não, não sei. Me parece que ele está muito apaixonado neste momento e tem olhado com pouca estratégia para o ambiente de comunicação, para o ambiente político eleitoral. Doutora Adriana, seu entendimento? Presidente Jair Bolsonaro sem as redes sociais? Fica muito difícil para o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, sem a rede social, o Instagram, o Facebook e também o YouTube, que ele costuma se utilizar bastante nessas famosas lives de quinta-feira, conforme você falou no início da matéria. Mas essa é a única maneira que eu vejo que o presidente Bolsonaro tem se comunicar com os seus seguidores, pessoas que acompanham ou que tentam acompanhá-lo, porque a grande parte da mídia, conforme a gente já tem visto, possui realmente uma postura mais contrária ao governo em exercício, uma postura mais tendenciosa, e realmente eu acho que isso facilita a comunicação. Pessoalmente, de fato, eu não... a revista Isto É acabou publicando uma matéria aqui, né, dizendo que foi feita uma correlação errada por parte da imprensa em relação ao que o presidente quis dizer. Na verdade, eu não posso falar assim mais profundamente, porque eu não assisti a live, eu não vi a declaração do presidente, e eu costumo assistir, porque, em geral, o presidente acaba colocando aspectos que não raramente acabam sendo distorcidos, e eu acho importante a gente ter esse acompanhamento, mas acho que isso vai acabar complicando um pouco a situação do presidente. Também acho que essa é uma questão que muitos médicos ingressaram e acabaram aí falando bastante questões inapropriadas. Quantas pessoas a gente ouviu, médicos, né, cientistas aí, daí, inclusive ligados à OMS, dizendo: quando você estiver sentindo falta de ar, você corre para o médico. Então, isso foi falado inúmeras vezes, inclusive pelo próprio ministro da Saúde, à época, o ministro Mandetta. Então, quer dizer, é uma doença, assim, que, na verdade, desconhecida. Acho que muitas pessoas se precipitaram em colocar os seus posicionamentos, tanto científicos, porque a gente viu uma comunidade médica internacional absolutamente dividida em relação à doença e aos seus desdobramentos, e também em relação à utilização dos medicamentos, né? Porque a gente viu uma corrente médica defendendo a questão do uso dos medicamentos preventivos, né? E outra defendendo a corrente da vacina. Então, assim, como nós não somos médicos, né? Eu não sou médica, eu me sinto numa situação assim, vai daquilo que o médico entender com o seu paciente e dentro do histórico que o paciente possui, né? Para aplicar ou não determinado tipo de
de medicamento ou de procedimento. Então, eu acho que realmente nós estamos ainda vivendo muitas questões de boatos e mentiras de todos os lados. Aí a gente tem, de um lado, uma que a gente percebe, né, como aí o Kleber falou, sobre a questão de desgastar a imagem do presidente da República, por um lado, e do outro lado, um cenário que a gente está se aproximando das eleições, né? Existe aí essa questão que tem muito se falado que não vai ter uma terceira via, que são só 2 vias, enfim, a gente tem que avaliar tudo com bastante cautela e perceber que há pontos positivos e negativos de todos os lados e onde que a gente vai se colocar, se posicionar nesse contexto, né? Meio-dia 16, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto por aqui, um passageiro indisciplinado atrasou um voo da Latam, que partiria de Curitiba para Guarulhos na última segunda-feira. O piloto teve que voltar com o avião ao terminal para que o homem que se recusava a usar a máscara pudesse ser expulso do voo. Esse caso ocorreu durante o voo LA 4788, que deveria partir às 9h25 da manhã, mas decolou apenas 30 minutos depois, justamente após a discussão entre este passageiro e os tripulantes. A Latam confirma o ocorrido e diz que segue rigorosamente os regulamentos de autoridades nacionais e internacionais. Professor Celso, em julho, se não me engano, teve um caso idêntico, né? Acho que no Pará, lá em Belém, foi com uma passageira, caso idêntico, interessante, né? 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia e a gente ainda tem que discutir essa questão de gente nos locais fechados, num voo, por exemplo, não querendo usar máscara. Interessante, a aviação ela tem uma peculiaridade, ela desperta nas pessoas um certo estresse, um certo estado de espírito muito ligado ao medo, muito ligado à incerteza. Isso, claro, decorre do fato de que você vai pegar um homem por dentro de um cano a uma velocidade de 900 km por hora. E ao conceber essa altitude, 10 mil metros, 900 km por hora, e está ali aprisionado, muitas das pessoas criam expectativas e exacerbam certos comportamentos. É interessante porque em voos aéreos nós temos registrado, já desde há muito tempo, comportamentos desta natureza, que se desviam do padrão normal, né? Ora, o indivíduo tem uma atitude, vamos dizer assim, irresponsável com uma das comissárias, outra vez a bebida em excesso, enfim. Nós temos até passageiros que insistem em fumar no voo, e agora com essa pandemia, que também é por si só um elemento causador de incertezas muito grandes, de dúvidas, não é? Isso tudo se exacerba e acaba, no momento de um voo, produzindo um comportamento ou uma atitude desta forma radicalizada, não é? Cabe ao comandante, de modo geral, eles são muito preparados para isso, até porque o comandante tem uma crença absoluta de que o avião não cai, que o avião tem que ser derrubado, porque cair não cai. Aliás, se a crença não fosse essa, ele também não voaria. Não seria piloto. Não seria piloto. Cabe a ele uma atitude ponderada. E a atitude ponderada sempre diz: ou você pousa no primeiro aeroporto, ou você retorna à base de onde você estava saindo. Ele parece não ter ainda decolado, então retorna taxiando para o seu finger e chama a polícia, de modo geral, a Polícia Federal, quem está nesses aeroportos, e retira o indivíduo do voo sem grandes preocupações. Não sei se você se lembra também, em determinado caso, um dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal sofreu ofensas muito grandes dentro de um voo. Eu acho que, ainda que você possa ter posições contrárias ao ministro, possa duvidar da seriedade dele, não lhe cabe, usando o anonimato de um grupo de pessoas e você anônimo ali no meio, ofender uma outra pessoa, seja ela ministro ou não ministro. Isso é típico dessas circunstâncias em que a gente vive no voo aéreo.
É engraçado isso. E o comandante tem que retomar nas mãos o comando daquela tripulação toda e trazer o sossego, a paz, a certeza de que tudo irá bem e suprimir, pelo menos, esses comportamentos. E por que essa tensão dos voos gera esse tipo de comportamento e se isso é justificável, né? Se esses comportamentos, se aquilo que é falado, se aquilo que é dito, né, se justifica por conta dessa tensão que ocorre dentro de um avião. Claro, eu acho que também é falta de informação. Vamos pegar os fatos mais relevantes. Qualquer aeronave, ela está dimensionada a partir de 4 Gs. Então, a queda realmente de uma aeronave é muito difícil. Ela tem essa dimensão, pressupondo 4 vezes o maior impacto possível. Então, um avião em voo tem um problema desta natureza, ao atravessar uma turbulência, um tempo ruim, é muito difícil. O piloto precisa errar muito para conseguir se enfiar numa turbulência insuperável. O avião está dimensionado, se você largar esse avião voando no automático, ele atravessa tudo isso. Nós temos aí ainda a orientação do piloto, sobretudo nos voos comerciais, os de carga não, nem os voos de defesa, mas nesses voos ele desvia, ele tem como evitar essas turbulências para tornar o voo mais agradável, não mais seguro, mais agradável. E o que pode ocorrer é o que pode ocorrer com o seu carro ou com todo outro veículo, uma falha mecânica. Erros humanos têm acontecido, sim, e isso porque a aviação cresceu muito e nós tivemos que admitir uma série de pilotos que talvez não tivessem tido preparo e que não foram seguidos do ponto de vista psicológico. Lembra-se de um caso da VASP colidindo com um morro em Fortaleza, onde morre o Queiroz, grande empresário nosso, não é? Aquilo certamente, depois de investigado, etc., se pode concluir tratar-se de um erro humano associado a um comportamento de autodestruição do comandante em função de problemas particulares muito agravados. Estranho apenas que o copiloto não tenha posto a mão e tirado o avião dos morros, né, e do impacto. Mas isso também é muito curioso, porque ao estudar a estrutura organizacional de uma cabine, você vai ver, ou de uma sala cirúrgica, você vai ver que a palavra do cirurgião principal ou do comandante, ela não pode ser absolutamente contestada. Então, precisaria haver um ato de desobediência muito forte por parte do copiloto para poder retirar o voo daquela trajetória que ele fazia. Mas aí é um caso de vida ou morte. Então, talvez uma fraqueza de espírito do copiloto e que acabou pagando também com o preço da própria vida. Procurador Ricardo Prado, seu olhar sobre o caso desse passageiro indisciplinado que não queria usar máscara no voo de Curitiba para Guarulhos. Bom, vou levar aí pelo lado da legislação. O comandante da aeronave faz o papel, inclusive, de autoridade máxima dentro do voo, inclusive o papel da autoridade policial, né? De forma que cabe a ele realmente determinar o cumprimento da norma, certo? A norma atual obriga a utilização de máscara, de forma que ele fez o correto, tinha que cumprir a norma, né? O problema é que, na verdade, o indivíduo acaba atrasando a vida de todas as outras pessoas, né? As pessoas precisam pensar um pouco não só em si, mas também nos outros, porque, no fim, ele acabou atrapalhando a vida dos outros. Se pagasse por isso, se fosse obrigado a indenizar o atraso que ele causou no voo, talvez pensasse 2 vezes antes de fazer isso outra vez. Kleber, você tem voado bastante nos últimos tempos. Você verificou alguma coisa semelhante? Um pouco. Mas você sabe que é uma questão interessante, Mauro. Eu vi algum movimento de pessoas que, principalmente em voos longos, querem abaixar a máscara e tudo mais, mas neste caso especificamente, isso traz uma questão importante que é o discurso político representado por uma máscara, pela utilização ou não de uma máscara. Então, sai do aspecto técnico, isso é, da questão médica, de proteção e tudo mais,
para ser uma bandeira política. Ao não querer usar a máscara, eu digo o que penso, eu digo de que lado estou neste ambiente de grande polarização política. Então, infelizmente, a gente tem vivido esses estresses em vários lugares. No avião isso se torna notícia porque causa um prejuízo maior, mas isso tem acontecido muito, e não é uma questão de eu não gosto da máscara ou não acredito que a máscara proteja realmente, eu estou de um lado da briga política e você está do outro. Então, e a gente vai ver isso em 2022 acontecer ainda muito mais, porque no ano eleitoral as pessoas vão querer sair às ruas dizendo o que pensam, tentando demonstrar. Caiu aqui uma pena, mas tudo bem, vocês não ouviram, não. As pessoas vão querer sair... Desculpe-me. As pessoas vão querer sair mostrando o que pensam às ruas. Então, a gente tem que estar preparado, inclusive nos voos, para muitos desses comportamentos no ano que vem, principalmente. Esse comportamento do tirar a máscara ou colocar a máscara e demonstrar dessa forma de que lado você está tem a ver, vamos fazer uma comparação aqui, com o que acontecia na época da presidente Dilma, que ela era chamada de presidenta. Então, aqueles que eram simpatizantes da presidente Dilma usavam essa simbologia. Eu sou de esquerda e então eu vou tratá-la como presidenta. E se eu for de direita, ela é presidente. É interessante isso, né, Mauro? Você está dizendo a linguagem, né, sempre foi, sempre é uma forma de representar a forma que eu penso. Então, isso acontece sempre. E chamar de presidenta ou presidente, como você disse, Agora, o que é interessante neste momento é que alguns outros símbolos se tornaram representativos de um lado ou de outro, né? Por exemplo, a camiseta da seleção, né? Simplesmente usar a camiseta da seleção brasileira te diz algo sobre o que você pensa politicamente, como neste momento usar ou não a máscara e inúmeras outras formas. Então, assim, como a mensagem política tende a ser resumida em determinadas bandeiras, determinados objetos, isso sempre aconteceu, a gente tem visto isso agora entrar para um ambiente que a gente jamais imaginaria, usar ou não uma máscara, né? Doutora Adriana, seu olhar sobre esse tema? Bem, eu, pessoalmente falando, eu entendo que foi um pouco desrespeitoso com os demais passageiros. Eu acho que se existe uma norma de trato internacional, e isso foi veiculado e foi amplamente divulgado por todas as mídias, televisão, rádio, e inclusive quando você compra passagem, né, para adentrar um voo, essas regras elas já vêm no próprio voucher, né, da passagem que a gente adquire. Então, realmente, se você entra no voo, você deve estar de acordo. Agora, o que me causou espécie é que o voo que o voo partiria de Curitiba para Guarulhos, ou seja, era um voo doméstico, um voo nacional. Eu entrei na matéria, li a matéria completa, e não disse se o passageiro tomou a vacina, se ele apresentou o cartão de vacinação, enfim, no caso do Kleber, como ele disse, como ele veio de fora, certamente não há dúvidas que ele tenha tomado a vacina, ou talvez tenha até passado um tempo de quarentena, que eu sei que Portugal adotou essas medidas bem severas lá, né? Passar os 15 dias e tal, sem poder sair de casa. Mas agora não mais, caso, desculpa, interrompendo aqui, parou, agora né? Não mais, agora isso, já pode chegar, só tem que fazer o exame. Uns 2 meses, mais ou menos, né? Talvez, se eu não me engano. Então, eu vi que essa medida foi adotada, mas esse voo trata-se de um voo nacional, um voo doméstico. Não disse o passageiro tomou a vacina, se ele não tomou agora. Ficou essa questão no ar, tomou a vacina ou não tomou? Se ele tomou a vacina, a primeira matéria que nós discutimos antes, a matéria anterior, responde a segunda matéria. Ou seja, você é obrigado a colocar a máscara porque automaticamente e subliminarmente fica entendido que a vacina não tem eficácia comprovada. Então, você é obrigado a colocar a máscara. Certo? Me parece isso numa análise. Agora,
Como eu disse inicialmente, para que a gente vai criar todo esse embate, todo esse problema, um imbróglio na vida de todas as pessoas com uma pandemia mundial que afetou e matou tantas pessoas? Então, põe a máscara, utiliza a máscara, não cria problema, para que a vida de todos aí seja um pouco facilitada, para que todos tenham uma tranquilidade, né, no voo, tudo corra assim na mais perfeita tranquilidade. E queria também parabenizar a brilhante explicação do doutor Celso Grise sobre a questão do voo, da cabine de voo, dos controles e tudo isso, e inclusive sobre a decisão do piloto, que foi assim, pontual, ele é autoridade dentro da aeronave e tomou essa decisão, e achei que foi correto, até para a gente não abrir um precedente, né? Porque se todo mundo decidir não usar máscara e criar esse imbróglio dentro de uma aeronave, ninguém vai conseguir chegar mais a lugar nenhum. E o piloto partir, e essa notícia chegar e extravasar na mídia, aí a gente vai ter um problema gravíssimo. Então, achei que a conduta dele foi acertada, a gente tem que respeitar as pessoas, quem pensa diferente, embora a gente não pense igual, mas tem que respeitar, sim. Eu entendo que o respeito cabe em todo espaço. E voltando a falar da simbologia, doutora Adriana, usar ou não usar a máscara, que aponta de que lado você está, a própria vacina, tomar ou não tomar, também indica de que lado a pessoa está, né? Bom, vamos lá. Agora... Sim, na verdade, assim, eu acho que acaba seguindo muito a prescrição médica para aquele determinado paciente. Agora, é melhor tomar vacina. Vamos agir preventivamente, é sempre melhor. Faltando 28 minutos para 13h, o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma paradinha breve agora, um intervalo, muito rapidinho, a gente volta em seguida com a análise dos nossos temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 27 minutos para 1 agora, de volta aqui na Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Professor Celso Grise, uma avaliação econômica aqui para a gente fazer agora. O IPCA 15 é o índice considerado como uma prévia da inflação oficial, acelerou 1,2% em outubro, após ficar 1,14% em 1,14% em setembro. Essa foi a maior variação para um mês de outubro desde 1995, naquela ocasião 1,34%, e o maior entre todos os meses do ano desde fevereiro de 2016, quando o índice foi de 1,42%. Muito bem, no ano o IPCA 15 acumula alta de 8,3% e em 12 meses de 10,34%. E a meta do Banco Central para a inflação neste ano era de 3,75%. E aí, professor, o Banco Central está usando as suas ferramentas. Alta na taxa de juros, né? O Copom decidiu ontem por mais um aumento, agora, né, já se fala até em mais de 10%, fechando o ano, né? O Banco Central está sozinho para tentar controlar essa inflação agora? Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a palavra generosa da doutora Adriana comigo ao falar do comentário passado. Muito obrigado, doutora Adriana, pela gentileza e pela menção que me fez. Olha, a economia é uma coisa traiçoeira. Ela tem uma teoria econômica, onde a gente conhece as regras e sabe como administrar. E ela tem uma vida prática condicionada a aspectos políticos, onde tudo é deformado, onde a teoria é absolutamente deformada. Veja, nós estamos com uma inflação em 12 meses
e já bateu os 2 dígitos, 10,34%. Isto é altamente preocupante, até porque Mauro, se você pegar a cesta básica, ela ultrapassou os 16%. Veja que a inflação é cruel. E ela é eticamente mais cruel, porque a primeira vítima que ela abate é o baixa renda, é a pessoa mais desprotegida, não é? Bom, nessa circunstância, não há instrumento para produzir efeitos imediatos que não a política monetária. Você tem que subir a taxa de juros e subi-la de uma forma forte para que isso seja um recado para todos os agentes econômicos. Entretanto, como eu te falei, ela é cruel, porque ao fazer isso, você gera uma estagnação. O crescimento para, ninguém quer investir, os investidores pensam, é melhor eu pôr meu dinheiro aplicado financeiramente, no mundo virtual ou não, mas eu aplico financeiramente e não corro o risco de mercado. Veja que coisa interessante isso. Por outro lado, o investidor externo, vendo uma taxa de juros tão alta, pega o dinheiro lá fora e traz aqui para dentro. Por quê? Porque ele vai remunerar o capital arbitrando essa taxa de juros, esse grande diferencial entre os juros pagos lá fora e os juros pagos aqui dentro, além de poder trabalhar na Bolsa de Valores no momento em que os preços estão profundamente atrativos, né? Bom, esses são os efeitos principais que uma taxa de juros elevada causa. Para se ter eficiência no combate à inflação, é necessário cortar gastos na política fiscal. Os dispêndios. Você tem suspendido investimentos. Isto é horrível. A arrecadação, ela depende, para a sua aplicação, do volume de investimento, do volume de gasto. Se você prejudica investimento, você prejudicou o crescimento, a oferta de empregos, a melhoria dos salários, enfim. Isso é ruim. De outro lado, ao não cortar despesa, você injeta liquidez no mercado. E a injeção dessa liquidez no mercado é altamente inflacionária. Então, para que essa taxa de juros tenha realmente um conteúdo econômico correto e um conteúdo ético correto, nós precisamos cortar os gastos do governo, que também é recessivo, não resta dúvida. Aumenta a recessão por um período, mas atrai investimentos externos e sinaliza ao mundo uma disciplina fiscal, trazendo também investidores externos e internos dispostos a ir para o mercado e criando emprego. Em outras palavras, no curto prazo, nós viveremos isso que você chama de estagflação. No médio prazo, se tomarmos as atitudes corretas do ponto de vista fiscal, recuperamos as condições para investirmos e crescermos de novo. Então, nesse sentido, aquela fala ao longo dessa semana do ministro Paulo Guedes dizendo do mercado nervosinho e que o mercado disse que o país não vai crescer, os economistas dizem que o país não vai crescer no ano que vem, ele tratou isso como conversinha, isso é real. O Banco Central tem que aumentar os juros para conter a inflação, porque desencoraja o crédito, isso é ruim, porque vai estagnar a economia, porque não vai haver crescimento, encarece os contratos de quem está endividado e fica tudo parado. Então, estamos num risco muito grande para o ano que vem. E o ministro Paulo Guedes devia, como grande economista que não há que se negar isso, ter uma formação teórica excelente, uma vivência prática maravilhosa. Ele está realmente dando declarações infelizes para poder conter esses ímpetos bolsonaristas aí. Então, eu acho que a gente deve ser um pouco generoso com ele, porque ele está sendo compelido a falar coisas que ele mesmo não acredita.
está falando coisas que ele não falaria antes, que é o nosso próximo, que ele não falou antes, né? Ele acabou, né, mudando de opinião em determinadas questões, e esse é o nosso próximo assunto. Em outubro de 2020, quando já se discutia o financiamento do novo programa social do governo Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que furar o teto de gastos para ganhar eleições é uma irresponsabilidade com as gerações futuras. Na última semana, porém, o ministro Paulo Guedes passou a defender o furo do teto de gastos para pagar os R$ 400 no Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro determinou que o valor subirá para R$ 400 até o final de 2022 e tentará a reeleição, né, o ano que tentará a reeleição. Antes de uma análise política aqui, Kleber Carrilho, eu quero fazer aqui uma análise antes da análise econômica, vamos fazer uma análise política. Se o presidente Jair Bolsonaro não fosse candidato à reeleição no ano que vem, até, de repente, justificaria, né? Evidentemente que a população, né, mais vulnerável precisa dos R$ 400 e, de algum jeito, isso vai ter que ser pago, mas, de preferência, não com furo no teto de gastos. Agora, se o presidente não fosse candidato à reeleição, até justificaria a insistência em furar teto de gastos, porque se ele for reeleito, o problema vai estourar no colo dele quando ele reassumir o governo, quando assumir novamente o governo em 2023. Qual é o custo político disso? É interessante que a gente esteja vendo esta aula do professor Celso Grise, trazendo todos esses componentes, e tem um aspecto político fundamental que deixa essa complexidade ainda maior, que é confiança. Quando você traz esta fala do ministro, quase cometi um ato falho aqui de ser ex-ministro, do ministro Guedes, e compara com a atitude dele neste momento, a gente vê um ambiente, então, de criação de uma desconfiança, inclusive para que investidores externos cheguem ao país, tragam seus recursos ao país. Então, por mais que a gente faça movimentos na política monetária, no aumento da taxa de juros, há essa questão da confiança que é extremamente política, né? Outra coisa fundamental, e aí eu acho que é interessante a gente pensar no processo de reeleição, como você diz, Mauro, é que tudo que parece estar sendo feito parece estar sendo pensado num curtíssimo prazo, que é 2 de outubro de 2022, ou 3 semanas depois, no segundo turno. Me parece que a gente perdeu no Brasil, né, a possibilidade de pensar politicamente o futuro, de planejar este futuro. Então, quando a gente pensa em furar teto de gastos ou desenvolver algum processo de um certo sacrifício de uma parte da população, pensando na construção de algo maior, de algo que nos traga esperança, de algo que nos traga a possibilidade de desenvolver um país de outra forma, como aconteceu, por exemplo, no Plano Real, em que houve perdas salariais, houve uma série de coisas, mas havia um discurso e havia uma construção política para se chegar a algo melhor, a algo que fosse uma situação mais confortável, o que não acontece neste momento. A intenção de furar o teto de gastos, a intenção de desenvolver políticas econômicas razoavelmente irresponsáveis é simplesmente para tapar buracos, ou mais simplesmente ainda, para garantir uma reeleição. Então, o problema ainda é maior. A gente olha para o aspecto econômico, ele é complexo. Quando a gente olha para o aspecto político, ele se torna mais complexo ainda, porque além de não ter uma possibilidade de realização econômica, ele também não traz absolutamente nenhuma possibilidade de que as pessoas passem a entender qualquer movimento como um ambiente de esperança, como uma possibilidade de construção de um futuro razoável, de que as suas atividades vão trazer recursos suficientes para elas. Então, o que a gente tem, além de tudo isso, é um ambiente de desesperança. Agora sim, um olhar econômico aqui com o professor Celso Grise. Aí sim, voltando àquele assunto de corte de gastos, professor, a população mais vulnerável precisa desse valor de R$ 400, não a custo do furo do teto de gastos, mas fazendo os cortes necessários. E a gente não vê esse movimento do governo, fazer esses cortes necessários, cortes de despesas, não cortes de investimentos.
não é verdade? A gente não vê nenhum movimento nesse sentido, e os cortes por exemplo, cortes das emendas de relator, são as emendas secretas, né? Mauro, deixa-me fazer uma observação, porque isso escapa naturalmente ao olho do homem comum, né? Você sabe que o teto de gastos foi instituído pelo Temer. Pelo Temer. Ele instituiu isso para o próximo governo, não para ele. Ele não pensava em reeleição. Gastou à vontade. Aliás, eu admiro o Temer por essa capacidade de manusear as coisas de forma hábil, né? Bom, aí entramos no período PT. Nunca foi respeitado esse corte do gasto. A primeira vez que nós estamos falando que tem que respeitar é agora, porque nunca foi respeitado, nem pela Dilma, nem pelo Lula, por ninguém. Eu acho que o Guedes tem um ponto aí a favor dele. Esse corte de gasto vai para a população pobre, não vai para ruralista, não vai para industrial. Isto é simpático. A outra coisa que também quero falar a favor dele é que 30 bilhões não é nenhum número mágico e tão grande que não possa ser economizado por corte de gastos. Então, ele está certo, tem que fazer mesmo os R$400, mesmo que for o teto do gasto, mas ele tem que recompor isso através de corte de gastos, não é? Porque aí ele faz justiça social, sem dúvida nenhuma, e monta um modelo econômico viável, que dê prosperidade, que permita nós pensarmos o longo prazo, como diz o Kleber, estabelecer política industrial, política agrícola, a política comercial, que está uma barbaridade, somos o país mais protecionista, né, do mundo. Então, isso precisa ser quebrado, nós precisamos entrar na modernidade. Ricardo Prado, e não é só a questão do furo no teto de gastos, mas também a possibilidade do calote dos precatórios, né? Aí é mais grave, né? Uma coisa horrível. Os precatórios têm que ser respeitados. Há uma coisa curiosa, parece que nós vivemos um momento de desmoralizar o judiciário, suas regras, suas instituições, está muito ruim isso. Procurador Ricardo Prado, seu olhar sobre essa questão do risco do calote dos precatórios. Eu acho que há uma certa desorganização no governo, né? Eles próprios não estão se entendendo. E você veja bem, na questão da inflação, os dois maiores aumentos setoriais são de transportes, né? Deixa eu ver aqui, são de transportes e habitação, ou seja, petróleo e energia elétrica, né? Petróleo e energia elétrica são dois preços, na verdade, que são administrados pelo governo. A taxa de juros não influencia sobre isso, né? E esse aumento de juros que você teve ontem no Banco Central vai fazer o Banco Central gastar mais do que os 30 bilhões do Bolsa Família. Então, você está segurando de um lado e você está gastando do outro, certo? Quer dizer, então, essa é uma questão que o mercado não reclama. Por quê? Porque quando você paga os 30 bi, entendeu, de juros para o mercado financeiro, ele acha ótimo. Quando você vai pagar os 30 bi para a população mais pobre, aí você tem a reclamação de que isso vai furar o teto. É óbvio que você precisa respeitar um limite de despesas. Isso qualquer um de nós que faz orçamento, entendeu, que tem que pagar contas no final do mês, sabe disso. Se você gastar mais daquilo que você arrecada, você tem problemas. E quanto mais você fizer isso, maior o teu problema, né? O Brasil já teve problemas seríssimos de dívida externa, né? Hoje nós não temos mais. Nós tivemos problemas seríssimos de inflação, que era assustadora. Tinha consertado, agora está querendo voltar. Agora, o problema nosso realmente é a dívida interna. Você precisa ter um controle sobre isso, o governo precisa ter um controle sobre isso. Mas o governo precisa se conversar. E isso inclui, inclusive, o parlamento, né? Porque também a cada projeto de lei que você vai para lá, entendeu? Vem mais uma emenda de relator de mais não sei quantos bi, entendeu? Para gastar para não sei quem. Quer dizer, é um problema, né? Quer dizer, o teto precisa incluir todo mundo, certo? Você precisa fazer uma distribuição melhor, entendeu? Né? Quer dizer, a reforma tributária que poderia fazer uma distribuição aí melhor, você tinha uma proposta de tributar um pouco os dividendos, né? Por quê? Porque, na verdade, você tem na tributação do país uma tributação muito mais do trabalho assalariado,
do que do capital, né? E eu posso falar isso porque eu tenho renda dos dois lados. Eu recebo pelo salário e recebo de investimentos, né? Eu pago mais imposto sobre o meu trabalho do que sobre os meus investimentos, né? Quer dizer, está errado, certo? Você tinha que fazer isso por igual. Justiça social tem que ser igual, certo? Então, você tinha uma proposta de você fazer, entendeu? Mas como as propostas também têm vindo todas meio sem muito estudo e etc. e tal, elas acabam não passando também no parlamento, né? O parlamento também não é obrigado a aprovar qualquer coisa que o governo quer, né? Você tem que ter um mínimo de estudo sobre isso. Você tem que construir um mínimo de consenso, né? E você está com uma política de não construir consenso. Você quer aprovar, eu consigo uma maioria temporária e eu aprovo o projeto, né? Quer dizer, você passa o trator, entendeu? É o estilo do novo presidente da Câmara, entendeu? Passa o trator por cima e não sobra nada depois, entendeu? Então, as pessoas ficam resistentes. No começo, eles conseguiram aprovar. Agora, estou começando a encontrar mais resistência, né? Os partidos que não são do governo estão criando mais consciência e estão começando a criar mais problemas para o governo agora. Vai entrar um período mais difícil, ainda mais com a eleição. Faltando 9 minutos para 1 agora, a gente vai seguir aqui com mais um tema. A publicação homofóbica postada pelo jogador de vôlei Maurício Souza nas redes sociais no dia 12 de outubro ganhou mais um capítulo, desta vez com o anúncio da demissão do jogador pelo Minas Tênis Clube. Pouco antes, Maurício publicou o seguinte: acho que não foi crime nenhum o que fiz, foi apenas defender o que acredito e colocar minha opinião. Se isso ofendeu alguém, peço desculpas, são as palavras aqui do jogador Maurício Souza. Esse caso gerou muita repercussão. A jogadora central, a Carol Gattas, também do Minas e da seleção brasileira, foi uma das atletas a se pronunciar e ela disse: homofobia é crime, racismo é crime, respeito é obrigatório. Seu olhar, doutora Adriana, sobre esse tema, sobre essa questão. Olha, desculpa. Tá ligado. Tá bem, eu acho seguir. Que obrigada. Eu acho que essa questão da homofobia é algo que já deveria ter sido superada faz tempo, né? Na verdade, outro dia eu recebi até um videozinho pelo WhatsApp dizendo que nós nunca tivemos problema, na realidade, com isso, né? Para a nossa geração que viu uma transexual como a Roberta Close, a Rogéria, enfim, isso parecia algo assim de respeito das pessoas heterossexuais que viam aquilo, cumprimentavam. A gente viu aí o Clodovil, né? Um costureiro super famoso, uma pessoa. Isso nunca foi um motivo de grande problema. Na verdade, eu não sei por que se criou esse embate, essa situação tão difícil entre as pessoas, um relacionamento social entre nós, entre a sociedade brasileira, foi ficando muito difícil, né? A impressão que a gente tem é que, na verdade, cada vez está mais difícil, cada vez uma semana atrás da outra a gente vê uma declaração homofóbica, uma punição diante de uma situação, diante de uma postura de uma pessoa que se assume, enfim, de acordo com a sua orientação sexual, e a gente vê aí um problema instalado, parece que, como o Kleber falou, que parece uma cortina de fumaça para apagar outros problemas que a gente está tendo, de ordem tão grave, não que isso não seja uma questão a ser discutida, mas não sei se para a gente nós que somos humanistas, eu, doutor Celso Grise, etc., mesmo o doutor Ricardo Prado, a gente tem uma forma de enxergar isso natural, as pessoas têm o direito de escolher o que elas definem para a vida delas, o que elas decidem seguir, e elas têm que ser respeitadas, elas devem ser respeitadas, mesmo que para isso, indenizações e o poder judiciário que está aí tão abalado, como foi falado aí, existe uma falta de consenso mínimo entre todos os poderes e uma nítida vontade de, como se diz, macular a imagem do outro poder, né? É o que a gente tem visto. Mas o poder judiciário precisa ser acionado e essas pessoas precisam ser indenizadas, porque a questão desse respeito parece algo muito superado, que já nem entra mais em pauta de debate. Minha opinião sincera. Pessoal, 6 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, com apoio com gente do MPD que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.
Nosso tempo está se esgotando, eu vou aqui para as nossas perguntas, eu vou pedir brevidade a todos aqui para que a gente consiga cumprir com a nossa audiência. Professor Celso, o Matheus Marques está no YouTube e pergunta quais as perspectivas para a economia brasileira no ano que vem, especialmente se a PEC dos precatórios não for aprovada. A gente acabou de falar um pouco a respeito disso, o que dá para acrescentar para o Matheus? Bem brevemente, professor. As perspectivas não são boas para o ano que vem. Nós temos um cenário internacional que é avesso ao desenvolvimento brasileiro. Alta do dólar, petróleo, crise energética na China, redução do ritmo chinês de expansão, enfim, não é favorável às nossas exportações, não é favorável aos investimentos no Brasil. Soma-se a isso esse clima político terrível que é adicionado do desequilíbrio fiscal, trará um momento de estagflação. Nós teremos inflação e teremos também uma recessão forte. Vamos estar trabalhando. Ricardo Prados, pergunta aqui da Vera Lima no Facebook, e ela diz assim, ela fala a respeito do seu artigo publicado hoje pelo Estadão, dizendo que o Ministério Público exerce o papel de espelho da sociedade no âmbito dos poderes, tem o dever de espelhar as mazelas do Estado e da gestão pública. Aí ela pergunta o que isso significa exatamente. Bom, obrigado, Vera, pela pergunta, obrigado por ter lido o artigo. O que, na verdade, isso significa é que há uma reclamação dos poderes políticos de que o Ministério Público está impedindo os poderes de trabalharem, né? E, na verdade, não é isso que acontece. A comparação que eu fiz com os espelhos, inclusive com a imprensa, é que o quê? A imprensa normalmente traz diariamente os problemas sociais. E a grande maioria das vezes traz as notícias ruins, né? As notícias boas têm pouco espaço. Certo? Você consegue, às vezes, conversar sobre alguma proposta mais interessante exatamente quando você tem uma análise, quando você tem um debate, né? Aí você consegue enxergar, às vezes, os dois lados da moeda. Porque os economistas sempre dizem que o copo está sempre meio cheio e meio vazio, né? Então, a imprensa tende a mostrar sempre o copo meio vazio, certo? Por quê? Porque isso chama mais atenção. As pessoas, na verdade, compram mais jornais quando elas estão nessa parte. E o Ministério Público faz esse papel de espelhar as mazelas do Estado dentro do Estado. A imprensa faz isso na sociedade. E o Ministério Público faz isso dentro do Estado. Quer dizer, a função do Ministério Público é denunciar, certo? Então, ele vai denunciar quem? Ele vai denunciar o parlamentar, ele vai denunciar o prefeito, ele vai denunciar, às vezes, até o promotor e até o próprio juiz, né? Nós temos casos também de denúncia contra o juiz, contra o promotor, não é só contra os outros, não, né? Então, é isso o problema, entendeu? O espelho nem sempre mostra aquilo que a gente quer ver, entendeu? Doutora Adriana, bem rapidinho, a Juliana Rocha no Instagram pergunta o que fazer quando um aposentado recebe um empréstimo sem tê-lo solicitado. É muito comum aqueles telefonemas daqueles que estão se aposentando e as financeiras começam a ligar, você se aposentou, você não quer um empréstimo aqui, e o telefone não para de tocar. A primeira questão precisa notificar a instituição financeira que fez o empréstimo, seja ele que não contém assinatura, se o idoso não reconhece aquela assinatura do empréstimo, ou se não aceitou, mesmo por telefone, que hoje em dia as ligações de telefone são todas gravadas, e o sim da pessoa já significa o aceite para o empréstimo consignado, né? Então, é importante que o idoso deixe isso bem pontuado, até faça uma carta para o banco, escrevendo que não pediu este empréstimo, que não reconhece como sendo dívida, ele cesse imediatamente de ser descontado. E se não, precisa procurar o Poder Judiciário e precisa aí resolver. E quando for por telefonema, você aceita? Olha, às vezes o idoso nem recebeu a notícia de que ele está aposentado pelo advogado, isso já aconteceu comigo, nem sabe ainda, nem foi deferida, a gente nem recebeu uma Fica sabendo nesse momento, quando começam a ligar. Fica sabendo nesse momento que a instituição financeira telefona para ele, olha, foi aprovado aqui empréstimo consignado em seu nome, etc. É dizer não tenho interesse, bem claramente mesmo, bem objetivamente, não tenho interesse.
Muito bem. É o jeito. Kleber, bem rapidinho, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: na eleição do ano que vem, corremos o risco de ter um número de votos nulos maior do que o de 2018? Com certeza, eu acho que é a tendência, inclusive. As pessoas estão tão desesperançosas que talvez a eleição do ano que vem a gente tenha aí um número muito grande de brancos e nulos, e mesmo de ausências, tá? Ponto final na nossa edição de hoje do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso agradecimento ao Procurador de Justiça aposentado Ricardo Prado, à advogada doutora Adriana Zorubi, o cientista político Kleber Carrilho e o advogado e economista Celso Grise. Obrigado pela audiência, gente. 1 e 1, tchau, até amanhã.